gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Pode Isto? Então, hoje nós iremos perguntar para as meninas se o racismo já acabou. Nós queremos ver a opinião delas e discutir um pouquinho com vocês também sobre isso. Vamos lá? Bom, falando sobre racismo, eu acho que a gente deveria parar de falar sobre, deveria parar de tentar achar um jeito de colocar isso mais nas escolas, porque já está muito mais que claro que já acabou desde o momento que aconteceu a confirmação da Lei Áurea, que a escravidão foi abolida e tal. Eu acho que desde aquele momento acabou de vez e não deveria ser mais falado, porque não existe mais. É engraçado que o racismo ele é visto como um problema limitado, como se fosse só uma proibição de entrada a um lugar ou palavras pejorativas voltadas às pessoas negras, mas a verdade é que o racismo ele é mais sutil e estrutural do que a gente imagina. Então tem representações do racismo em situações socioeconômicas, na mídia, e tudo isso traz a desigualdade, por isso que eu acho que o racismo ainda persiste nos dias de hoje. E você? Você acha também que, que com a Lei Áurea e tudo mais, o racismo foi embora e não existe mais aqui, ou ele ainda persiste hoje em dia? Até porque quando ocorreu, entre aspas, a abolição da escravatura e antes até as outras leis, né, que os filhos dos escravos seriam livres, isso não teria nenhum sentido. Porque, tipo assim, como é que um bebê recém-nascido ia nascer e ele ia ser liberto? Tipo assim, como é que ele ia se cuidar sem os pais? Com que dinheiro eles iam se manter? Até quando ocorreu, tipo assim, a abolição da escravatura, eles não tinham pra onde ir, eles não tinham como conseguir um trabalho assalariado, eles não tinham como se manter, sabe? Então, tipo assim, como que realmente a escravidão foi abolida, sendo que eles precisavam continuar trabalhando em troca, tipo assim, do básico, de comida, de ter um mísero lugar pra dormir. Então, a gente não pode deixar, tipo assim, aboliu a escravidão, aboliu a escravatura, acabou. A abolição da escravatura para você foi mais ou menos o quê? Então, a abolição da escravidão foi um processo complexo, né? Resultado de muitos anos de persistência, só que ela é vista como um ato de benevolência. E eu não acho que seja isso, eu acho que seja um conjunto de história e política, principalmente. Sim. Bom, eu queria completar a frase dela, porque ela perguntou, ela estava falando sobre quando aboliu a escravidão, o que aconteceu com os negros, que eles não estavam conseguindo trabalhar. Bom, que eles foram soltos, né, que você quis dizer. Bom, eles praticamente não conseguiram trabalhar. Por isso que acabou que aconteceu. Porque com a escravidão eles tiveram bastante experiência em relação à força, eles tinham bastante força, tinham bastante resistência, então era muito fácil encontrar um trabalho. Provavelmente foram preguiçosos e se instalaram em um local porque queriam descansar. Ah, sim. Então você tá falando que, tipo assim, a cor deles, por causa disso, eles eram preguiçosos, não eles falei eram que era alguma por coisa causa de assim. cor, não. Não importa Você a cor, acha que seja não amarelo, aconteceu seja isso? azul, seja branco, seja preto. Todo mundo tem preguiça, você também. Tem um dia que você vai acordar e vai ter preguiça. Você acha, tipo assim, que eles gostavam de ficar lá, sendo trabalhos como inferiores, sendo apanhados, sendo, tipo assim, literalmente escravizados, trabalhar sem cessar, Eu tô falando apanhando, não ganhando depois nada que em acabou. troca. Eu falei depois que acabou. Você tendo que se matar de trabalhar por um pratinho de comida. Mas como você acha que o racismo acabou e a desigualdade social ainda existe aqui? É simples, por causa do sistema que é implantado nos dias de hoje. Porque a desigualdade social, ela acontece por conta de dinheiro. Então, como eu falei, se você, dependendo da família que você veio, o nome, a fortuna e tal, depende muito de quanto a pessoa trabalhou. Você falou uma coisa muito importante, depende muito do passado, ou seja, da sua fortuna do passado já é uma herança que é deixada pra você. Então, do quanto você trabalhou. E a sua desigualdade. Então você tem que pagar um preço por causa do que você sofreu no passado, da oportunidade que o passado não teve. Mas eu acabei de falar que dependia do trabalho. A pessoa negra naquela época, ela tinha bastante resistência e bastante força para trabalhar. Ah,
a desigualdade é uma coisa muito limitada. A gente trabalha, muitas pessoas trabalham como, tipo assim, sendo algo muito limitado. Ah, porque não trabalhou, por causa que não conseguiu, falta de dinheiro. Sendo que não, é uma coisa muito maior. Estrutura, escolares, até se você for ver escolas públicas, escolas de elite. É só você ver quantas pessoas negras têm uma escola de elite, quantas pessoas brancas têm uma escola pública, você vai conseguir enxergar a diferença ali. Até mesmo uma entrevista de emprego, as pessoas têm um preconceito da pessoa, de sempre achar, tipo assim, que as pessoas que são pretas, negras, sempre são de trabalhos inferiores, né? Entre aspas, todos os trabalhos são dignos, mas, tipo assim, de achar que sempre é uma faxineira, alguma coisa assim, sendo que não é isso. Porque todos os cargos são abertos, todos os cargos têm que ser abertos para qualquer pessoa. E, tipo assim, na entrevista de emprego, na maioria das vezes, é muito levado uma pessoa que tem um cabelo liso, por exemplo, com mais seriedade. Ou já é muito considerado um padrão na sociedade, porque nós vivemos numa sociedade que tem um padrão de que o liso é bonito, de que o loiro é bonito. E a herança que foi deixada, a herança do nosso país, a herança africana, ela é pouco valorizada. Ou seja, negligenciada. Está sendo negligenciada. Você tá tomando uma culpa por causa da sua herança, de uma coisa que você deveria ter orgulho de receber. Peraí, então você tá dizendo pra mim que a pessoa depende da beleza dela pra conseguir um cargo de emprego? Claro que A não. gente está falando que as origens africanas que vieram para o Brasil aqui, desde aquela época e tudo mais, está sendo esquecida e desvalorizada. Pessoas hoje estão sofrendo com isso e as pessoas que estão fazendo elas sofrerem não estão se ligando que é por causa daquilo que aconteceu há muito tempo atrás, por todo o sofrimento que eles Porque tiveram. tudo tem uma raiz, começou em algum lugar. Tudo começou em algum lugar. Entendeu? Gente, só interrompendo aqui, no chat aqui eu tô acompanhando, estão perguntando sobre a diferença da escravidão nos impérios. Aí no Império Português, Espanhol e Inglês. Tipo assim, basicamente a diferença foi que, não é tão diferente também, né, mas no Império Português, né, aqui no Brasil e tudo mais, foram mais africanos e tudo mais. No espanhol foram os indígenas e os africanos, na maioria foram os africanos, né, e no inglês também foram os africanos. E no português vale lembrar também, né, que foi a escravidão foi, abolida com a Lei Áurea, né? Quanto tempo que tem isso? Quantos anos? Não sei, gente. A gente vai responder pra vocês. Mas essa basicamente é a diferença. Muito tempo, gente. Mas dessa época em diante ainda acontece casos de coisas que eram para ter sido levadas com a Lei Áurea, de que já era para ter acabado, hoje em dia ainda persiste. Uma coisa importante a se considerar é a resistência cultural. As pessoas têm que ter mais orgulho, tipo assim, gente, é difícil, mas levam essa resistência com vocês. Eu tenho orgulho da herança que foi deixada pra vocês. O seu cabelo crespo é lindo, seu cabelo cacheado é lindo. A sua religião é linda. A sua religião, ela não precisa ser modificada pra entrar em um padrão da sociedade. A sua religião é ótima. Então, tipo assim, gente, tenha orgulho das suas heranças e cada um precisa se conscientizar cada vez mais pra a gente poder acabar com essa negligência. Gente, tem uma pesquisadora que ela gravou um vídeo falando sobre uma música e a música se chama Navios Negreiros. E eu acho que essa música, ela vai ser o ponto-chave da nossa discussão aqui, então eu vou colocar ela pra vocês ouvirem aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Jamília, eu sou uma pesquisadora e historiadora e iniciou um projeto recentemente a fim de restaurar as heranças africanas, aquelas que foram apagadas durante a colonização e que até hoje não têm o devido reconhecimento que merecem. Para começar, eu gostaria de falar um trechinho, falar um pouco sobre a música do Caetano Veloso, que se chama Navios Negreiros, com a participação de Carlinhos Brown e Maria Bethânia, que é uma interpretação musical de um poema literário produzido por Castro Alves. O trecho que eu escolhi, ele representa muito o quanto as vidas negras naquela época eram completamente apagadas e como elas eram completamente descartadas e que não faziam diferença alguma, que eles tratavam as pessoas negras como se elas fossem objetos, eles tratavam os escravizados como se eles não tivessem alma. Então eu vou ler aqui um pouquinho do trechinho para vocês. No entanto, o capitão manda a manobra, que chegou agora, e após citando o céu que se desdobra, é o navio negreiro, tão puro sobre o mar, com os escravos de Angola, dido fumo entre eles dentro dos nevoeiros.
Lebrai, Rijo, o Cicote, marinheiros fazem os mais dançar. E aí, gente, o que vocês acharam sobre o comentário da pesquisadora Jamile, da música e que elas falam? Prefiro não comentar, né? Porque senão eu vou estar errado. Eu achei interessante a relação que ele tem, o poema, com o livro O Crime do Cais de Valongo, que é um crime de apagamento de mais de 300 anos da escravidão. Eu achei interessante. O crime do Cais de Valongo, que é um crime Aí eu queria que soltasse que vocês são racistas, né? Nós? Amor, como é que eu sou racista? Eu tenho um parente preto, uma amiga preta. Como é que você me chama de racista? Inclusive, você é preta também, né? Terceira vez que eu tento fazer o mesmo vídeo, porque toda hora eu erro alguma coisa, toda hora o gato aparece, aí alguém abre a porta, alguém me atrapalha, e a minha vida é uma merda.